Nação, hoje é dia 30 de janeiro. Sabe o que tem importante nessa data? Nada. A não ser o fato de que faltam 2 dias para o início do Mundial de Clubes da FIFA. E é aí que o Flamengo começa a visar, a planejar e a colocar todo o seu foco no Mundial de Clubes da FIFA. No dia 7 de fevereiro, nós vamos fazer a semifinal contra o Wydad Casablanca ou contra o Al Hilal. Essas duas equipes se enfrentam no dia 4 de fevereiro. Portanto, o Mundial para nós, torcedores rubro-negros, começa no dia 2 de fevereiro, quinta-feira agora, quando a gente vai ver o time embarcando através daquele Aeroflá maravilhoso que sempre tem, com cobertura aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. E no dia 4 a gente já tem que estar com os olhinhos grudados na televisão. O Sport TV vai transmitir todos os jogos, não é só os jogos do Flamengo e do Real Madrid, não. São todos os jogos do Mundial de Clubes da FIFA. Então a gente já tem que ficar grudado olhando para ver o Wydad Casablanca, que é o campeão da Liga dos Campeões Africanas. É um time muito bem armado. É um time que seu antigo treinador é o treinador da seleção de Marrocos, que fez muito bonito no Mundial de seleções da FIFA esse ano. Então a gente tem que ficar de olho no Wydad Casablanca. É um elenco avaliado em 20 milhões de euros apenas, nação. Apenas 20 milhões de euros é avaliado o elenco do Wydad Casablanca. Do outro lado vai ter o Al Hilal, que tem um elenco aí avaliado em 90 e poucos milhões de euros. E o Mengão, queridão, vai aguardar para saber qual das duas equipes vai enfrentar. Hoje, o Flamengo se apresentou e treinou na parte da manhã. Parte de tarde, folga para os jogadores. O Flamengo não tem planejamento mais de treinar em 2 períodos, apenas em um período. Amanhã, terça-feira, o time se apresenta de manhã de novo, folga de tarde. Na quarta-feira, a mesma coisa. Na quinta, a equipe se apresenta, almoça junta no Ninho do Urubu, para tarde, mais à tardinha, quase à noite, sair para o embarque para o Marrocos. Então, nação, tudo o que está sendo feito agora é visando o Mundial de Clubes da FIFA. Eu peço para que você deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhem os nossos vídeos, falem para os seus amigos e suas amigas rubro-negras da existência do Fla Nação VVP e do Resenha Rubro-Negra, para eles darem um pulinho aqui, fala para eles, dá uma olhadinha lá, talvez vocês gostem da maneira que o Fabrício apresenta as notícias, da maneira como as notícias chegam para nós, e aí vocês acabam se inscrevendo. Eu estou contando muito com vocês, porque quem ajuda o canal a crescer de verdade são vocês aí do outro lado. Nesse vídeo aqui eu quero falar para vocês sobre os jogadores que estão sendo avaliados pela nossa diretoria para poder serem reforços neste ano de 2023. O Vitor Pereira quer porque quer um volante. Agora, qual a característica do volante? A gente tem que ver isso também, porque há volantes com características mais defensivas, tem volantes com características mais ofensivas, tem volantes que conseguem mesclar as duas situações ali. E o Flamengo, pelos nomes que a gente apurou, está trabalhando em volantes com características totalmente diferentes. E é sobre eles que eu quero falar com vocês, mas eu vou falar com vocês depois do recadinho do OneFootball, espia só. Mas agora, deixa eu falar com vocês sobre o OneFootball. O OneFootball é o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Com o OneFootball, vocês podem ver esse mercado da bola que está fervendo minuto a minuto com o aplicativo que vai estar na palma da sua mão. Isso mesmo, porque o OneFootball tem para iOS e Android e é totalmente de graça. Basta você baixar no link que está aqui na descrição do nosso vídeo. O OneFootball também tem o Head to Head, que é uma funcionalidade no aplicativo que você que gosta de fazer uma fezinha pode consultar para saber o histórico do confronto daquele jogo que você quer apostar. O aplicativo vai te trazer os resultados dos últimos 5 anos desse confronto, te dando mais segurança para poder realizar a sua aposta. O OneFootball é sensacional, tem até a Bundesliga, que volta agora dia 14 de janeiro, ao vivo e de graça para você. Tá esperando o quê? Baixe agora o OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Nação, se tem uma coisa que me preocupa muito quando a diretoria começa a procurar treinador ou começa a procurar jogador,
é que a diretoria ela não foca muito no aspecto de como vai se encaixar no elenco do Flamengo em caso de jogadores ou como vai se encaixar na filosofia do Flamengo em caso de treinadores. Por exemplo, o Paulo Souza tinha toda uma metodologia e toda uma filosofia de trabalho diferente daquilo do que a diretoria esperava para trabalhar no Flamengo. E mesmo assim os caras foram lá e contrataram. O Marinho tem uma característica totalmente diferente daquilo que é o DNA rubro-negro. A característica do Marinho é de jogador de contra-ataque, jogador reativo, não jogador participativo de posse de bola. Mesmo assim, a diretoria foi lá e contratou o Marinho. O Vitor Pereira quer um jogador para o meio de campo do Flamengo. Nós precisamos substituir o João Gomes. O Vitor Pereira já disse que não abre mão desse jogador. Agora, qual é a característica que esse jogador precisa ter? Porque há volantes e volantes. Por exemplo, no vídeo de hoje mais cedo, vendo os comentários, alguém chegou a dizer o seguinte: eu não entendo porque o Eric Pulgar não joga. Simples, as características do Eric Pulgar são idênticas às características do Thiago Maia. São características de volante que joga na contenção. Primeiro volante, o primeiro homem de meio de campo. Podem ver que o Thiago Maia não se aventura no ataque. Ele fica mais preso entre os zagueiros. Ele é responsável pela saída de bola, mas pelo início da saída de bola. Não para a conclusão da jogada ou para a construção da jogada em si. Esse é o papel fundamental do primeiro volante. Quem o Flamengo está procurando hoje? É o primeiro volante? É um segundo volante? Porque há primeiro volantes que conseguem dar o combate, destruir e começar a construir. Há segundos volantes que conseguem destruir e construir. Era o caso do João Gomes. O João Gomes, para mim, tinha um pecado fatal. Ele não conseguia arrematar bem para o gol. Ele não conseguia finalizar bem para o gol. 90% das oportunidades que ele tinha dentro da área adversária, ele chutava por cima, pelo lado, ele não tinha uma boa finalização. É guri ainda, vai ter oportunidade de melhorar isso com certeza e vai melhorar. O Vinícius Júnior saiu daqui também finalizando muito mal, foi muito criticado no início do Real Madrid por isso, e agora o homem faz um gol atrás do outro. Mas enfim, qual é a característica que o Vitor Pereira está procurando de volante? A diretoria tem que ouvir bem o que o Vitor Pereira está pedindo. O Vitor Pereira, na coletiva, reclamou da leveza dos jogadores de frente. Como os jogadores de frente são leves. Qualquer encontrão, qualquer esbarrão, os caras estão no chão. E ele quer jogadores mais pesados, que fiquem mais de pé. Então, não adianta nada trazer jogadores franzinos, porque o Vitor Pereira vai reclamar. Ele quer jogador forte, ele quer jogador para conseguir dar sequência nas jogadas. Isso é importantíssimo no futebol moderno e o Vitor Pereira, na minha humilde opinião, está corretíssimo sobre esse pedido. Dois nomes despontam aí para serem os contratados do Flamengo. São dois brasileiros. Um joga na França, o outro joga no Zenit. Eu coloquei um terceiro nome por minha conta, que é o do Gustavo Coedjá. Muita gente está braba comigo, porque o Gustavo Coedjá forçou a saída do Flamengo, porque o Gustavo Coedjá virou as costas para o Flamengo. Eu sei que com essa diretoria, dificilmente o Gustavo Coedjá vai conseguir voltar a ser jogador do Flamengo. Haja visto o que aconteceu com o Rafinha. Foi isolado, foi exilado, melhor dizendo. Uma vez que ele quis sair do Flamengo, ele jamais pôde retornar, nem pedindo muito ele pôde retornar. Enfim, então eu sei que o caminho do Gustavo Coedjá no Flamengo é muito difícil. Mas por que eu incluí o Gustavo Coedjá nesse nosso debate, nessa nossa discussão? Pelas características do Gustavo Coedjá. Para mim, o jogador que mais se assemelha, dentre todos os falados até agora, ao que o João Gomes fazia, é o Coedjá. Mas vocês não precisam acreditar só nas minhas palavras. Vamos dar uma olhada no que eu levantei sobre esses jogadores, tá? Sobre os jogadores que o Flamengo estaria interessado para poder jogar nessa posição de volante, tá? Nós temos lá na frente o Thiago Mendes, o Wendel e o Gustavo Coedjá. Eu vi muitas pessoas elogiando o Thiago Mendes e descendo a ripa no Gustavo Coedjá por causa da idade. Muitas pessoas reclamaram que o Gustavo Coedjá é velho,
tem 30 anos. Mas olha aqui, olha o Thiago Mendes aqui, também tem 30 anos. Então, como que a gente pode acabar criticando o Cuejá pela idade, sendo que o Thiago tem a mesma idade do Gustavo Cuejá? Não é coerente, não é o correto, mas enfim, são preferências e eu entendo, tá? Bom, eu separei aqui esses 3 nomes, o Gustavo Cuejá, porque eu acho que desempenha um papel mais parecido com o papel que o João Gomes desempenhava, mas os nomes que vêm sendo falados aí são os de Thiago Mendes e o de Wendel, do Zenit da Rússia. Então vamos lá, vamos falar primeiro do Thiago Mendes, tá? O Thiago Mendes é um bom meio de campo, gosto muito do trabalho dele, ele tem 30 anos, 1,77 m, ele é destro, aliás, todos os 3 são destros, tá? E a gente pode perceber aqui no mapa de calor dele que ele ocupa uma região mais para a direita do campo, vocês estão vendo? Lá na esquerda, ó, aqui para cima, a gente quase não repara na parte vermelhinha, quase não há parte vermelhinha aqui na parte esquerda. Já aqui do meio para baixo, a gente consegue perceber uma parte vermelha bem intensa, bem intensa, né? Então ele trabalha do centro para o lado direito e ele vai até lá embaixo, ó, ele vai até entrar dentro da grande área da equipe dele, tá? Da grande área defensiva. Então ele é um jogador que vai lá atrás e que vem muito aqui também, mas ó, quase não bota o pé aqui na grande área, tá vendo? Ele não é um jogador que bota o pé aqui na grande área. Então a característica principal do Thiago Mendes é a de marcação do meio para trás. É um jogador de contenção, mas que tem habilidade para sair jogando, tem habilidade para construir jogadas, só não bota o pé dentro da área. Tem até uns risquinhos aqui amarelinhos, mas se tem tantos risquinhos amarelinhos, por que não tem a intensidade vermelha aí dentro? Porque geralmente ele bota os pés dentro da área adversária em condições de falta, de escanteio, entenderam? Em bolas paradas, não normalmente quando a equipe está atuando, entenderam? Thiago Mendes é um bom jogador, o Flamengo tenta contratá-lo já há 4 temporadas sem sucesso e pode ser que dessa vez o Flamengo obtenha o sucesso desejado. Em 2022 ele fez 37 jogos, 17 como titular, marcou um gol, deu uma assistência, tomou 4 cartões amarelos e 1 vermelho. Dos 3, é o único que levou cartão vermelho. E a gente acha que o Cuejá é que é o violentão, né? Bom, aí aqui a gente tem agora o Wendel, tá? O Wendel tem 25 anos, 1,80 m, é destro, joga no Zenit da Rússia. O Flamengo também tentou contratá-lo há um tempo atrás, não conseguiu e ele acabou renovando o contrato. Aliás, o contrato do Thiago Mendes com o time do Lyon, que é o time do John Textor, vai até dia 30/6/2025. A última vez que o Flamengo tentou contratar o Thiago Mendes, ele acabou renovando com o Lyon. O Flamengo acredita muito no Thiago Mendes por conta do bom relacionamento com o John Textor. E talvez dessa vez o Flamengo consiga contratá-lo. E aí a gente tem o Wendel, tá? O Wendel é o mais jovem dos 3, é o mais alto dos 3 e tem características muito diferentes da dos outros 2. Bom, reparem que a zona que ele atua é mais pelo lado esquerdo, ó. A mancha dele é mais lá do lado esquerdo. Ele também trabalha bem aqui no meio de campo, ele também vai lá atrás, mas olha só, ele quase não entra dentro da área defensiva, tá? E ele fica muito do meio para a esquerda. É uma movimentação muito do meio para a esquerda. Que volante é esse daqui? Esse é um volante construtivo. Nós temos um volante idêntico ao Wendel, se der bobeira até na idade, no elenco do Flamengo hoje. Quem é? Vou esperar um tempinho aí. Nós temos um volante com essas características que, se der bobeira, a mancha é exatamente essa daqui no mapa de calor e nós temos ele dentro do elenco hoje. Quem é? É o Gerson.
É exatamente a movimentação que o Gerson faz, com características diferentes, porque o Wendel tem um chute de média e longa distância muito bons, gosta de arriscar mais para o gol, mas a mancha do mapa de calor dele é bem parecida com a do Gerson. É mais agressiva ainda do que a do Gerson, porque ele vai mais lá para o lado esquerdo, ele sobe mais, ele atua mais, mas é exatamente a mesmíssima mancha do Gerson. Então, se a gente trouxer o Wendel, nós teremos dois volantes de características idênticas, que é o Gerson e o Wendel. Eu gosto do Wendel, acho ele habilidoso, mas nós temos o Gerson que faz exatamente isso daqui. Se está fazendo bem ou se está fazendo mal, aí são outros 500. Mas que é um volante com as mesmíssimas características de um que a gente já tem no elenco, é. Daí eu pergunto para vocês, vale a pena ter dois volantes com a mesma característica? Será que é isso que o Vitor Pereira está buscando? Coloquem aí nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês. Bom, com relação ao Wendel, ele é do Zenit, da Rússia. Ele tem contrato lá até dia 30/6/2027. Renovou esse contrato na última investida que o Flamengo fez a ele. Ele está avaliado em 22 milhões de euros. É o jogador mais caro. O Thiago Mendes está avaliado em 8, ele está avaliado em 22 milhões de euros. Em 2022, ele fez 35 jogos, 24 como titular, marcou 4 gols, deu 5 assistências, tomou 4 cartões amarelos e nenhum vermelho. Tá vendo a quantidade de gols que ele fez? O Thiago fez 1, ele fez 4. O Thiago deu 1 assistência, ele deu 5. Por quê? Porque ele joga mais próximo do ataque. Ele faz aquela função que o Gerson faz. Ele não é um pegador, ele não é um destruidor. Ele é excelente jogador, tecnicamente muito bom. Mas, na minha opinião, ou é ele ou é o Gerson. Não vale a pena, na minha humilde opinião, e eu quero que vocês coloquem a opinião de vocês, você gastar 22 milhões de euros, que se consiga negociar por 18, para trazer o Wendel, para ele atuar na mesma área, no mesmo setor do que o Gerson, com as mesmas características do que o Gerson. Concordam comigo? Não? Coloquem aí nos comentários, por favor. E por último, nós temos aqui o Gustavo Coedjá, que é um jogador que eu duvido muito que a diretoria vai deixar voltar para o Flamengo. O Marcos Braz tem pavor do Gustavo Coedjá. Tudo o que aconteceu na saída do Gustavo Coedjá irritou demais o Marcos Braz. Eu duvido muito que ele voltaria para o Flamengo. Mas Gustavo Coedjá faz a função que o João Gomes fazia. O mapa de calor do Coedjá, ele é marcado no meio para trás, tá? Do meio aqui para trás. Ó. Podem ver que ele volta bastante aqui como segundo volante, não como primeiro. O espaço que a gente tem aqui para baixo, ó, quem tem que ocupar é o Thiago Maia. E o Coedjá tem que pegar essa bola exatamente aqui onde a manchinha tá e levar e entregar ela no meio de campo. Então é bem o que o João Gomes fazia. Só que o Gustavo Coedjá tem aquele problemão que vocês sabem com a diretoria rubro-negra que ela não costuma perdoar. O Gustavo Coedjá, ele é do Al Hilal, da Arábia Saudita. Nós podemos nos encontrar contra o Gustavo Coedjá no Mundial de Clubes se eles passarem pelo Idade Casabranca. Ele é o que tem um contrato mais perto de vencer. O contrato do Coedjá vence dia 30/6/2024, aqui, ó. E ele é avaliado em apenas 5 milhões de euros. O Internacional de Porto Alegre tá doido para levar o Coedjá para lá. E está perto de conseguir. Só que os árabes só querem negociar o Coedjá lá para maio ou abril, quando passar as finais da Supercopa da Arábia Saudita e também terminar o Mundial de Clubes. Então, a grande chance do Coedjá vir para o Internacional de Porto Alegre. Em 2022, ele disputou 33 jogos, 27 como titular, não marcou gols, deu 1 assistência, foram 8 cartões amarelos e, por incrível que pareça, nenhum cartão vermelho. Dessas 3 opções que eu coloquei aqui, qual opção você iria atrás depois de me ouvir falando sobre as características de cada um deles, depois de me ouvir falar sobre como cada um deles atuaria? Vou dar mais alguns dados para vocês. O Thiago Mendes, ele ainda tem uma outra característica muito boa. A esposa dele faz um marketing maravilhoso. Se ele vier para o Flamengo, a esposa dele é uma influencer digital que vive para poder colocá-lo na mídia.
o Flamengo vai ganhar muito. Gustavo Oliveira, vice-presidente de marketing e comunicação do Flamengo, vai contratar um e vai ganhar 2, que é a esposa dele fazendo a divulgação no Flamengo. Mas não é só isso, não. Ele também atua como lateral direito e já jogou como zagueiro no Lyon. Há pouco tempo ele estava sendo utilizado como terceiro zagueiro no Lyon. Então ele abre para o Vitor Pereira um leque de possibilidades de armação de jogadas, de armações, de variações táticas para o Flamengo. Porque pode atuar na lateral direita, pode atuar como o primeiro volante, como segundo homem de meio de campo e como zagueiro. Sabendo de tudo isso agora, eu pergunto para vocês, qual dos 3 vocês investiriam? Um está avaliado em 8 milhões de euros, o Thiago Mendes. O Wendel em 22, Cuéllar em 5. Atrás de quem vocês iriam e por quê? Coloquem aí nos comentários. Thiago Mendes e o Wendel fazem com que o Flamengo esteja no caminho certo para reforçar o Mengão Queridão nesse ano? Ou vocês acham que o Mengão Queridão deveria ter uma outra opção, deveria procurar um outro volante com uma característica melhor, mais aguda? É a sua escolha. E é por isso que eu te pergunto. Coloca aí nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês. Nação, por enquanto é isso, mas eu volto ao longo do dia com mais informações do Mengão Queridão. Agora nós estamos 100% focados no Mundial de Clubes, então essa semana vai ser uma semana sensacional para a gente poder trazer para vocês informações sobre o Flamengo e sobre o Mundial de Clubes. Não me interessa o que aconteceu no jogo do sábado mais. O jogo do sábado passou, foi um jogo treino, um treino de luxo. O sistema defensivo estava com muito espaço para o meio e para o ataque. Enfim, tudo vocês já sabem. Agora é hora de acertar a equipe para buscar a segunda estrela. Eu amo o Clube de Regatas do Flamengo tanto quanto vocês e não vou deixar de acreditar nunca. Ok? Tamo juntos, nação. Deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhem os nossos vídeos. Tenham todos vocês uma excelente semana. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. Mengo, 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 mengo.